Olá! A Câmara analisa uma série de propostas de combate ao crime e à corrupção que mudam a maneira de investigar, denunciar, julgar e punir no país. Essas propostas, conhecidas como pacote anticrime, estão sendo consolidadas por um grupo de trabalho a partir de sugestões do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Entre as mudanças estão a prisão imediata após a condenação em segunda instância e o aumento da pena máxima aplicada no país de 30 para 40 anos de prisão. O pacote tem outras medidas polêmicas, como a possibilidade de acordo de réus com o Ministério Público em troca de redução da pena, a atuação de policiais infiltrados, recompensa para quem denunciar crimes, entre outras. O pacote anticrime é o tema do Expressão Nacional de hoje e para discutir o assunto temos a presença dos seguintes convidados. O deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, relator do grupo de trabalho da Câmara. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também integrante do grupo. Luísa Cristina Friesheisen, subprocuradora-geral da República. E André Fernandes Farias, advogado e presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Distrito Federal. Bom, eu quero começar perguntando para o deputado Capitão Augusto, que é o relator do grupo de trabalho, sobre um dos temas que tem sido mais discutidos na comissão, que é a questão da prisão em segunda instância. O colegiado do grupo de trabalho rejeitou por uma votação apertada essa proposta. E o que acontece a partir de agora? Porque o grupo de trabalho, ele pode, na verdade, oferece subsídios para algum eventual projeto de lei ou mesmo proposta de emenda à Constituição que for apresentada. O que o senhor pretende fazer a respeito dessa decisão e por que o senhor defende realmente a prisão em segunda instância? Bom, primeiro, essa questão era um dos pontos centrais do pacote, que é a manutenção da prisão após a condenação em segunda instância. Infelizmente, acabamos perdendo por um voto. Eu mantenho e mantive isso aí no pacote porque já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, né, que é o guardião da Constituição, e já diz que isso não é matéria constitucional. Então, nós apresentamos esse projeto, que foi apresentado pela equipe do ministro Sérgio Moro, para estar positivando o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. E esse ponto é importantíssimo para nós, para evitar realmente que haja procedimentos protelatórios e que não se chegue a conclusão nenhuma, né, pelo prazo que se tem, muito dilacerado, que acaba prescrevendo a punição e acaba gerando essa impunidade. E esse pacote vem justamente para combater a impunidade, em especial nos crimes de corrupção, das facções criminosas e dos crimes hediondos. Então, por isso nós mantivemos, infelizmente, acabamos perdendo por um único voto. Agora, a nossa intenção, né, obviamente que o relatório segue com o meu voto como relator, mas vai fechando com a posição do grupo de trabalho que opinou pela retirada do pacote da prisão, da manutenção da prisão após a condenação em segunda instância. Então, para nós, o que nós temos para trabalhar? O presidente da casa ele pode ter duas opções quando chegar esse relatório às suas mãos. Ele pode montar uma comissão especial para reanalisar o que nós apresentarmos, ou ele pode avocar diretamente para o plenário e votar a constitucionalidade, e ali mesmo votar o mérito. Então, se avocar tanto para o plenário, a gente vai trabalhar para que o relator volte esse tema para ser votado no plenário. No plenário, acho que nós temos tenho a convicção que nós temos a ampla maioria e temos condições de ganhar, diferente do grupo de trabalho, mas no plenário nós temos condições. Ou, se for apresentado nessa comissão especial, da mesma forma, a gente trabalhar junto ao relator para que ele reintegre esse tema que é tão importante para nós, que é a manutenção da prisão após condenação em segunda instância. Vou fazer uma proposta, então, aqui para os integrantes do debate aqui. A gente podia fazer, então, por temas, né? Começando pela prisão logo após a condenação em segunda instância. A gente pode fazer uma rodada de discussão, que eu sei que o deputado Paulo Teixeira é contra, por exemplo. Não, na verdade, não sou eu só que sou contra. Hoje a comissão se posicionou e derrotou o ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro é um homem que faz justiça, ou se puder ser assim, se algum dia fez, mas sempre tentando emparedar o Supremo Tribunal Federal. E o que ele pretendia com esse pacote? Ele sabe que o Supremo Tribunal Federal está debatendo a prisão após condenação de segunda instância. Ele queria, então, que a Câmara aprovasse uma legislação diferente no Código de Processo Penal, exatamente para incidir no debate no Supremo Tribunal Federal. E ele foi derrotado, né? Ele não teve sucesso. Não prosperará esse tema aqui na Câmara. Não prosperará, já perdeu na comissão especial
e não prosperará, porque o que diz a Constituição é a presunção de inocência. A presunção de inocência é uma conquista da humanidade depois de séculos de luta pela liberdade contra o Estado autoritário, né? Vejam, o STJ ele pode analisar as questões da lei federal. Eu recentemente acompanhei um caso no STJ que uma pessoa foi condenada em primeira instância e segunda instância por improbidade administrativa e teve por um valor de cerca de 5 milhões. O STJ percebeu que havia um erro, não tinha sido feita uma avaliação correta desse valor, e esse valor nem era devido por essa pessoa e o valor devia ser de 5 mil reais. E ela já estava decretada, já estava presa, tá certo? E anulou toda a decisão, voltou para a prefeitura fazer uma nova análise daquele débito para recomeçar o processo. Então o processo foi anulado. Assim, nós já temos modalidades de prisão no Brasil. Por exemplo, você tem a prisão em flagrante, depois você tem a prisão preventiva, depois você tem a prisão temporária, você tem a prisão depois da pronúncia no júri. Então nós já temos condição de prender aqueles casos mais graves. Agora, esse tema, o ministro Sérgio Moro, ele está tentando legalizar as ilegalidades que ele praticou, que estão sendo agora muito conhecidas na sociedade brasileira, dele, do Dallagnol, o conluio juiz-procurador, a excessiva politização, o excessivo engajamento político partidário de ambos, né? Isso está sendo conhecido, né? Mas ele, então, nesse pacote, ele tentou introduzir uma série de medidas para legalizar as ilegalidades que ele praticou ou aquele Estado não constitucional que ele ajudou a criar, tá certo? Vejam, eles fizeram um acordo lá no Paraná entre o Ministério Público, a Petrobras e os Estados Unidos, para ficar exatamente com o valor que eles recuperaram, 2,5 bi, aquele fundinho eleitoral que ele criou. Está no pacote a legalização. Então, esse cidadão, ele procura, através dessas medidas, né, tentar legalizar as ilegalidades ou emparedar o Supremo Tribunal Federal. Vai discutir também essa questão do fundo, da venda de bens apreendidos. É isso. Então, etc. portanto, o que está aqui em debate é o seguinte: já foi derrotada essa questão e, na minha opinião, o objetivo de Sérgio Moro não será cumprido. O objetivo dele é incidir na votação no Supremo Tribunal Federal e o Congresso não pactuará com essa estratégia dele. Vamos ouvir agora a doutora Cristina, que é coordenadora da Câmara Criminal do Ministério Público Federal. Eu vou fazer um pouco um apanhado histórico dessa questão da execução provisória, que não me parece que esteja de maneira nenhuma ligada somente à apresentação desse projeto, até porque a execução provisória da pena, ela foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, foi aceita por todo o sistema de justiça de 1988 até 2009. Eu já era Procuradora Regional da República de 98 e, portanto, a partir de 98, muitas vezes pedi a execução provisória perante o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, São Paulo, que abrange todos os crimes na jurisdição federal de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e obtive a execução provisória. Em 2009, e, portanto, de 1988 até 2009, o Supremo, nessa mesma Constituição, aceitava a interpretação da execução provisória da pena. Em 2009, o Supremo, por um colegiado diferente, num crime de sonegação fiscal, teve a modificação no habeas corpus. De 2009 a 2016, o que aconteceu? 2016, voltou-se a possibilidade da execução provisória da pena em segundo grau ou por órgão colegiado, que é justamente quando se julgam com prerrogativas de foro, seja nos TJs, TRFs, STJ ou Supremo. O que aconteceu durante todo esse período? A procrastinação, através de inúmeros recursos, exatamente e, em regra, embargos de declaração. Em 2010, eu escrevi um artigo que defendia a execução provisória da pena
e um artigo de direito comparado, onde dizia que todas as democracias avançadas tinham execução provisória da pena, algumas até depois do juízo de primeiro grau, porque é o juízo oral e os recursos são de nulidade e não de matéria fática. E em 2016, então, foi modificada. Só que, no interregno, já havia decisões em que se fazia execução provisória da pena e o Supremo STJ já utilizava o excesso de recursos, o excesso de embargos. Vou citar um exemplo onde foi admitida, do Pimenta das Neves, que era réu confesso, tribunal do júri e que simplesmente não se fazia execução provisória. Outro caso, o caso de um juiz corrupto em São Paulo, no caso em que eu atuei, e que também foi feita a execução provisória. Em 2016, então, o Supremo retoma a possibilidade, a interpretação da execução provisória. Eu já estava, nesse momento, atuando no Superior Tribunal de Justiça em matéria criminal. E, portanto, pedi em vários processos a execução provisória. Em que processo nós temos réus respondendo soltos? Não são os de tráfico de drogas de pequena quantidade, que se fala de execução, até porque eles são presos em flagrante depois da manutenção na audiência de custódia. Eram réus de homicídios de trânsito, homicídios, pornografia infantil e estupro. Estupro é um crime que se responde muito a processo solto. E agora continuo atuando no Superior Tribunal de Justiça e hoje vejo habeas corpus já de execuções provisórias dadas em segundo grau. Que crimes são esses? São só crimes contra a administração pública? De maneira alguma. São crimes violentos ou contra o patrimônio e muitos contra a liberdade sexual, seja de pessoas vulneráveis, seja de mulheres, no caso de estupro ou de pornografia infantil. Então, a execução provisória, na verdade, não é um problema do projeto do ministro Sérgio Moro. É uma questão relativa à eficiência do sistema. E por que a lei é importante? Por que a decisão do Supremo foi importante? Porque antes nós ficávamos exatamente... Aqui tem excesso de recurso, aqui não tem. Quando o Supremo diz execução provisória para todo mundo, a lei vem para execução provisória para todo mundo em segundo grau. Então, o projeto do ministro Moro, ele traz uma questão da jurisprudência, mas não me parece que seja só o problema do ministro Moro. Até porque o processo em que o ministro Moro atuou já tem condenação em 3 instâncias. Mas essa é uma outra questão. A execução provisória, eu digo, é necessária para a eficiência do sistema. E de crimes gravíssimos, que não são crimes de administração, basta pegar o censo penitenciário, que foi feito pela ministra Carmen Lúcia, para verificar qual é o percentual de quem está preso por crimes contra a administração. Agora, nós temos um problema penitenciário? Temos um problema. Vamos discutir, que é a questão do problema das drogas da pequena quantidade e do problema que é feito entre o que é tráfico e o que é uso do pequeno tráfico. É outro problema. O sistema penitenciário é outro problema. Então, a execução provisória não é esse projeto aqui e há mais. Há muitos outros projetos. Já havia, inclusive, uma emenda que era considerada emenda Peluso no Senado. Portanto, o projeto aqui não é esse. E no Senado nós temos um projeto exatamente igual a esse que o parecer manteve a exexeção provisória da pena. Terá que vir para a Câmara e será derrotado aqui. Primeiramente, gostaria de registrar que é uma satisfação estar aqui sob a apresentação de sua senhoria, ombreado com os eminentes deputados, a eminente procuradora. E esse é um tema, a questão da execução provisória da pena, é um tema que entusiasma. E eu gostaria também de deixar consignado que eu gostei da dinâmica em que deixou a defesa falando por último. O advogado sempre gosta, advogado de defesa, sempre gosta, né, de falar por último. Então é preciso, aqui a análise sob o ponto de vista técnico-jurídico de hermenêutica. Aqui não tem ordem não, tá? Vocês podem discutir entre vocês. Não, mas essa primeira rodada. Essa rodada é interessante. Para a defesa é uma prerrogativa, é um privilégio muito bom falar por último. Senão falaria por último. Então, o que ocorre? Sob o ponto de vista técnico-jurídico, é a questão de uma interpretação de uma norma constitucional. E é importante ir à norma para poder fazer a devida exegese. E o que diz a Carta da República? Com clareza meridiana. Ninguém será considerado culpado, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A partir desse texto, eu tenho que extrair a norma e tenho que fazer a devida interpretação. É importante que se diga que existem limites semânticos. Eu não posso interpretar o texto do jeito que eu quero. Existem limites. As palavras querem dizer alguma coisa. Existe um ponto em que eu saio da interpretação e ingresso no ponto, com todas as vênias, da invenção.
A interpretação ela tem um raio semântico com o vocábulo. O que eu quero dizer com tudo isso? É preciso mais amor à Constituição. Somos servos da Constituição. Quando a Constituição diz que ninguém será considerado culpado, a principal consequência de você considerar alguém culpado é puni-lo. Eu tenho várias espécies de prisão. As duas grandes espécies de prisão, a prisão cautelar, que eu posso, por mais que exista divergência, eu posso subdividi-la em preventiva, temporária e eventualmente a discussão se o flagrante é uma espécie de prisão cautelar. E tem uma prisão pena. Qual que é a regra do jogo democrático? A regra do jogo democrático é o processo, julgo, confirmada a culpa, definitivamente, eu puno. Essa não é opção minha. Essa é a opção do constituinte originário. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado. Sendo assim, por mais que a gente possa achar interessante, justo, injusto, a prisão por uma decisão, após uma decisão de segunda instância, a questão é que a Constituição veda. Por mais que eu ache, sob um ponto de vista particular, que seria mais justo uma norma nesse ou naquele sentido. Mas não seria o caso de uma emenda à Constituição, então? Então, aí existe o debate se, porque isso aí também tem divergência, se seria o caso de essa reforma vir por emenda constitucional. Para parte da doutrina, sequer emenda constitucional poderia modificar. Mas para outra parte dos estudiosos do direito, diz que a emenda constitucional teria sim a autoridade para modificar essa situação. O certo é que uma legislação infraconstitucional, com todas as vênias, não pode alterar um dispositivo constitucional. Então, assim, rogando todas as vênias, obviamente, em sentido contrário, aqueles que pensam de modo diverso, infelizmente, aqui é a dicção de vários estudiosos do direito, progressistas, conservadores, várias matizes ideológicas, mas que tem amor à Constituição, infelizmente a Constituição não permite. Paulo Teixeira parece estar querendo acrescentar alguma coisa ao seu argumento. A procuradora falou que as sentenças de Sérgio Moro já chegaram em terceiro grau, né? Mas agora a gente tem conhecimento da fraude que foi praticada no Paraná, do conluio entre juiz e promotor. Deputado, esse não é o debate Não, né? o debate, a senhora fez esse debate e eu gostaria de responder. Então não, podemos ir nesse debate também. Mas eu só quero dizer sobre isso, eu quero só responder o seguinte, houve uma fraude judicial e essa fraude judicial está sendo revelada agora. Não, graças a Deus, antes do Supremo dar o seu veredito final. O que houve foi um crime de interceptação ilegal. Modelo de conluio entre juiz e procurador ou associação de juiz e procurador contra a defesa, que está colocado ali, não é um modelo constitucional, não é um modelo previsto no Código de Processo Penal, não é um modelo previsto na Comissão de Ética. Portanto, isso demonstra a fragilidade desta defesa. Isto é, o Supremo agora vai analisar a nulidade de certos processos, onde configurar naqueles processos onde houve fraude. E, portanto, demonstra que o sistema constitucional brasileiro está correto quando diz que ninguém é culpado antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Nesta direção que eu quero aqui assinalar esse tema. O Supremo tem que analisar as questões constitucionais. Por quê? O que nós estamos vendo hoje é o ativismo. É o operador do direito, o profissional, seja ele procurador e juiz, saírem do contexto da atuação constitucional para o ativismo político. E isso hoje ficou muito claro nesses áudios que foram revelados, que dão total veracidade àqueles diálogos publicados pelo The Intercept. Deixa eu aproveitar, já que você citou, eu também me dou o direito também de não ficar calado, também citar esse caso, que não está falando nada da questão da prisão em segunda instância. Mas, primeira coisa. Ela falou da questão do pacote. Agora, já que trouxe para o programa, deputado, mas já que trouxe para o programa, então permita também falar, que eu não posso me calar quando está ouvindo algo nesse sentido, não vou nem ser ofensivo, né, mas não posso me calar. Então, primeiro, que são áudios que foram conseguidos de forma ilegal, criminosa. Segundo, que já se comprovou que ele edita aqueles áudios. Terceiro, que ainda que fosse verdade,
Até o momento não tem nada que comprove que anule todos os atos que já foram praticados. Querer trazer isso para cá, que a gente aproveita para estar falando, achar que o Lula é inocente, que está condenado inocente, é demais. Sendo condenado em instâncias superiores, que todos os colegiados corroboraram o que já foi proferido pelo próprio ministro Sérgio Moro. Então, é um tema atípico que nós estamos trazendo aqui, mas não poderíamos Deputado, me calar. só sobre o Intercept Brasil. Primeiro, Sérgio Moro... Que nós sabemos quem financia, Sérgio Moro quem é está por ministro trás. da Justiça. Ninguém conseguiu, até agora, comprovar algum crime que fora praticado. Eu posso dizer que aquilo vazou do próprio Ministério Público. Vai Em ser segundo investigado. lugar, Está sendo investigado. Está certo, mas não, ninguém Imagina pode o grupo dizer... de Mas se discussão está sendo dos senhores do seu investigado... Antes que a gente gabinete. mude Procuradora, completamente o tema Procuradora, do só vou falar programa, uma coisa para a deputado senhora. Paulo Teixeira. Se está sendo investigado, não quer dizer que possa haver uma conclusão. Vossa Certo, Excelência disse que mas não pode está chegar sendo a coisa. investigado. Nós A estamos segunda dizendo que coisa é está a sendo seguinte, investigado. a segunda coisa, aquilo eram debates de natureza pública, porque eles estavam discutindo processos. Em terceiro lugar, demonstra sim o cometimento de crimes, indicar testemunhas. Cometido por Glenn Greenwald. Não, E quem patrocina? pelo juiz Sérgio Moro. Não, por ele não. Deixa Sérgio eu fazer uma Moro pergunta indicou jurídica aqui para a doutora testemunhas. Cristina. Só também falar levando uma consideração, o deputado falou que teve um processo Só queria que a anulado gente não de fugisse muito do improbidade. tema do programa. Não, pois é, essa questão da improbidade que o STJ é bom, improbidade não deveria haver prisão, talvez ali o processo tenha sido anulado, mas se é improbidade, é ação de improbidade. Não estamos falando de ação penal e, portanto, não estamos falando de execução provisória da pena de liberdade. Mas nesse ponto... Foi peculado. Então, crimes contra a administração não foi peculado. improbidade. A questão sobre o que o STJ anula e o que o STJ não anula, na época o ministro Barroso levantou e fez uma pesquisa, inclusive isso consta até do relatório, não sei se do senador Marcos Duval ou do relatório aqui do deputado Capitão Augusto, do percentual de anulação. E eu posso dizer com certeza que a gente também fez essa pesquisa e, de fato, o STJ concede muitos habeas corpus, inclusive com Pra quem já foi condenado em segunda instância. pareceres do Ministério Público Federal. Mas que habeas corpus são esses? De decisões que alguns TJs não cumprem em relação às decisões do Supremo ou do STJ, modalidade de regime, questões de dosimetria da pena, mas esses HCs não são de presos que tiveram a prisão em segundo grau, são de presos que vêm de presos já em prisão em flagrante, em regra de questão de tráfico de drogas. Então, nós voltamos a uma questão. Então, há que se analisar o conjunto das questões e no que se faz a execução provisória da pena. Depois da condenação em segunda instância, existe alguma análise de mérito do caso ou só Sim, uma análise formal? pode haver, se o processo, Recurso, pode etc. haver um recurso especial, só que o recurso especial não analisa a matéria de prova, ele analisa questões de direito ou um agravo, mas em regra a defesa e as defensorias públicas no Brasil hoje são muito ativas, entram com habeas corpus. E esses habeas corpus são conhecidos tanto pelo Superior Tribunal de Justiça como pelo Supremo Tribunal Federal, se for o caso. Então, quer dizer, ainda que haja, e lembrando que a execução provisória em segundo grau só pode ser quando realmente o julgamento se encerrou. Então, mesmo que haja embargos de declaração, mesmo que haja embargos infringentes da parte, só depois disso é que se vai fazer a execução provisória da pena. Sendo que no júri, mesmo os ministros que não admitem a execução provisória da pena, admitem a execução depois do júri, porque o júri, ele não pode ser revisto a pena dele em apelação, porque o júri é soberania popular, só pode ser anulado por um novo júri. Então, a execução provisória depois do júri não se pode nem chamar execução provisória, mas sim a execução daquilo que foi deliberado pelo Tribunal de Júri. Mesmo os ministros que não admitem a execução provisória no Supremo, admitem no júri e há decisões nesse sentido, porque nós temos, tem habeas corpus negados, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o júri tem essa outra discussão também, que são os crimes dolosos contra a vida. Essa questão é sensível, você veja, e foi muito positivo a procuradora ter feito essa lembrança. Em que sentido? Chega-se ao ponto de você iniciar ou querer iniciar uma execução da pena após uma decisão de primeira instância, que é o que a procuradora sinalizou bem do Tribunal do Júri, que é um órgão colegiado de primeira instância. Não é instância, é um órgão popular. Colegiado de primeira instância. Não há revisão, doutor. Então, veja... Não é a primeira instância. Mas acho que vamos ouvir o advogado. Então, veja só, um órgão de primeira instância, tudo pode ser um órgão colegiado, e a partir da decisão do Tribunal do Júri,
você vai executar uma pena. E rogando todas as vezes a eminente procuradora, não condiz com a ordem jurídica dizer que o recurso do Tribunal do Júri discute sim matéria de fato. Inclusive, representantes do Ministério Público, em vídeos públicos, dizem publicamente que são contrários, por mais que sejam favoráveis à execução provisória da pena, após decisão de segundo grau, após da decisão de segunda instância, seriam contrários à execução provisória da pena após a decisão do Tribunal do Júri. Por quê? Porque da decisão do Tribunal do Júri cabe ainda a rediscussão de fato. Então, em regra, STJ e STF, você não se discute mais fato, em tese, digamos assim. Mas no júri, sim. Cabe a apelação da decisão do Tribunal do Júri para rediscutir fato. Por exemplo, quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Então chega-se, com todas as vênias, ao absurdo, e não é a minha posição enquanto pessoa, é a opção constitucional. A gente tem que se render à Constituição. A gente não pode ler, é o que o Lewis Carroll coloca na sua ficção, é o que o Ariano Suassuna dizia, que ele tinha horror ao que estão fazendo com os vocábulos no nosso país, que ninguém respeita mais o sentido das palavras. É aquele diálogo entre a Alice e a personagem de ficção, Humpty Dumpty. Eu digo que as palavras falam o que eu quero. Eu empresto às palavras o sentido que eu quero. Eu dou às palavras o sentido que eu quero. E a gente chegou ao absurdo de, após a decisão do Tribunal do Júri, sem que se haja um duplo grau de jurisdição, e onde o Tribunal do Júri é um rito em que o risco é qualificado. O Tribunal do Júri é um local, se existe o risco judicial do inocente ser condenado e o culpado ser absolvido em qualquer processo judicial, o culpado pode ser absolvido e o inocente pode ser condenado. No Tribunal do Júri, esse risco é intensificado. E você, após essa decisão, executar a pena, prender aquele que estava em liberdade e ainda podendo se rediscutir fatos, com todas as vezes, é um absurdo, sob o ponto de vista técnico-jurídico de hermenêutica, uma teratologia. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, daqui a pouco a gente volta com esse debate que tem outros, pelo menos 10 temas para a gente tratar aqui. O Expressão Nacional volta daqui a pouco com a discussão sobre o pacote anticrime. Até daqui a pouco. A Expressão Nacional está de volta e nosso assunto hoje é o pacote anticrime, uma série de mudanças na legislação que prevê prisão após condenação em segunda instância e outras medidas polêmicas. Uma delas é o chamado acordo plea bargain em inglês, que se faz entre o réu confesso e o Ministério Público em troca de redução de pena e outros benefícios. Queria saber do deputado Capitão Augusto, que é o relator do grupo de trabalho que está consolidando essas propostas todas, né, que modificam o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execuções Penais, né, porque eu só acho importante essa medida, que é uma das medidas que estava prevista naquelas 10 medidas contra a corrupção que foi analisada aqui na Câmara e ficou de fora. Sim, é um instituto que é utilizado amplamente em vários países do mundo e dá muito certo, até para que a gente possa estar desafogando o judiciário. Então, para quem está nos assistindo de uma forma, digamos, mais didática, né, o pessoal costuma ver facilmente nos filmes americanos, em que o juiz pergunta se declara inocente ou se declara culpado. E a partir do momento que ele se declara culpado, obviamente que ele tem um benefício na questão da aplicação da pena, em troca da economia processual que nós teremos, para que a gente possa estar desafogando o nosso judiciário. Então, é um instituto moderno que a gente quer trazer para o Brasil também, já que o nosso judiciário está abarrotado de processos, o que leva, obviamente, a um custo muito elevado e uma demora no sentenciamento daquela conduta. Então, por isso, nós mantivemos no texto, né, o plea bargain, para que a gente possa estar introduzindo no país, no Brasil, esse novo instituto. Deputado Paulo Teixeira. Não, Vital, primeiro eu queria dizer da inconveniência de chamar esse projeto de projeto anticrime, porque ele atua depois do crime. O ministro Sérgio Moro deveria, e não tem, um programa de segurança pública para dar segurança às pessoas, desarticular o crime, ter investigação criminal, ter uma política penitenciária, ter uma política de prevenção, reformar as polícias, isso ele não faz. Então, chamar esse projeto de anticrime, na minha opinião, é incorreto. Segundo, sobre o plea bargain, tá certo? Esse projeto, nós temos no Brasil uma mentalidade altamente encarceradora, altamente encarceradora. Se você for ver quem vai para a prisão no Brasil,
Normalmente, um grande grupo de pessoas que vai para a prisão são primárias, agiram sem violência e não tem relação com organizações criminosas. E aí, quando entram na prisão, aí sim, essas pessoas passam a ter relação com as organizações criminosas e voltam para a sociedade. Ou as suas famílias já são engajadas no crime imediatamente, na medida em que entram dentro das prisões. Então, nós prendemos, como diz tão bem o ministro Alexandre de Moraes, a gente prende muito e mal, tá certo? Por isso que eu sou defensor das audiências de custódia, porque como a prisão ela é feita muito pelo aparato repressivo, tem pouca investigação, tem muito erro em prisão, certo? Bom, o plea bargain, da forma que está escrito aí, não pode ser admitida. Por quê? Porque, na verdade, você só poderia admitir o plea bargain somente na hipótese de que o réu passa a ser direito dele, direito individual de fazer a negociação penal. E segundo, numa certa fase do processo, com certas garantias, do jeito que está escrito aí, aplicado nos Estados Unidos, o que gerou? Gerou um super encarceramento de gente pobre, que não devia ir para o cárcere. E, portanto, na minha opinião, da forma com que está escrito o plea bargain, nós não devíamos admiti-lo. Ou muda, ou nós entramos num debate sobre o amadurecimento dessa instituição, ou nós não devíamos adotá-la. Por isso que na última votação das chamadas 10 medidas, ou desmedidas, como foi alcunhado corretamente pelo justificando, não passou. Do jeito que está, você dá um enorme poder ao Ministério Público e, no Brasil, esse poder tem sido, na minha opinião, utilizado de maneira indevida. Vamos ouvir a nossa representante do Ministério Público. Na verdade, o que existe quando a gente fala de acordos de não persecução, eu prefiro a expressão de acordos de não persecução penal. Eu acho que a gente tem, na nossa legislação hoje, a gente tem um espaço entre o pequeno potencial ofensivo, que já é objeto de transação, desde a Lei 9.099, de 1995. A gente tem a suspensão condicional do processo também, depois do recebimento da denúncia. E a gente tem um universo aí que poderia ser objeto de acordo de não persecução penal. Só que aí a gente vai ter que ter uma discussão. Acordos para penas restritivas de direito com indenização ou acordos incluindo penas restritivas de liberdade. É importante dizer que o Conselho Nacional do Ministério Público ele fez uma resolução que me permite os acordos de não persecução penal, substituindo por penas restritivas de direito, com indenização, não estamos falando de prisão, não estamos falando nada disso, em crimes até pena mínima de 4 anos. Na área federal, nós já fizemos mais de 600 acordos. Quais são esses crimes? Crimes estelionatos contra a Previdência, estelionatos seguro-desemprego, moeda falsa, contrabando de descaminho, ou seja, os nossos crimes de grande varejo, sempre na presença do advogado, tudo filmado. Quando não tem advogado, não pode ser feito sem advogado, então, e homologado em juízo. E, às vezes, com audiências em juízo. Então, aliás, essa é a proposta da comissão do ministro Alexandre de Moraes, que são os acordos de não persecução com crimes com pena mínima até 4 anos. Inclusive, nós fizemos um trabalho com notas técnicas, tanto aqui na Câmara como no Senado, defendendo essa questão desse acordo pré-processual homologado em juízo. Há um espaço enorme para isso, tanto na área federal quanto na área estadual. Na área estadual, nós podemos pensar em furtos, no segundo furto, dependendo da situação, o furto com rompimento de obstáculos, existem muitas coisas que na área estadual isso é vital, porque um juiz e um promotor, na maior parte das comarcas, eles fazem tudo ao mesmo tempo agora. Então, é o mesmo que é o promotor do júri e é o juiz do júri, é o que vai ter que viver com esse furto. Nós temos vários habeas corpus sobre isso no Superior Tribunal de Justiça. Então, nós podemos ter um universo enorme para acordos de não persecução penal, com o ressarcimento do dano, seja a vítima um ente público ou a vítima um ente privado, e homologados em juízo. E isso é o que o Ministério Público defende, sempre na presença do advogado, com acordos filmados, que é o que as resoluções do CNMP prevêem.
também está no Código de Processo Penal. Agora, a gente tem que discutir, depois do recebimento da denúncia, no curso da ação, seria possível acordos. O Código de Processo Civil já prevê isso. Se nós poderíamos ter ou não negociação de pena, essa é uma outra discussão. Mas eu acho que a gente não deve discutir os dois temas, senão a gente viabiliza um em detrimento do outro. Então, vamos ouvir a defesa agora, doutor André. Então, a inovação é positiva, mas tem que ser avaliado com grano Salles, que mesmo nos países que já adotam isso com maior tempo, a questão é objeto de vários questionamentos e como já foi destacado pelos deputados, isso tem que ser visto com muita responsabilidade. Nos países que adotam esse modelo, digo assim, de alargar essa questão consensuada, você tem maiores limites éticos entre aqueles que estão operando, para não acontecer, como já foi destacado aqui da bancada, para não acontecer eventualmente uma pressão na pessoa que é inocente, ela se sentir pressionada a fazer determinados tipos de acordo, porque parte da comunidade jurídica, em matéria penal e processual penal, é um tema delicado, tem reservas quando eu falo de cumprir pena sem processo, porque isso acaba pressionando um eventual inocente a cumprir uma pena para evitar, uma pena obviamente menor, fruto de um acordo, para evitar ser punido com a pena mais forte, mais rígida. Mas obviamente, como foi destacado já pela procuradora, isso é sempre objeto de decisão da própria pessoa, do imputado e da sua defesa técnica, obviamente. Mas o que eu acho que é importante a gente trazer também é que nos países que trazem esses institutos, eu tenho responsabilidades e limites bastante rígidos para aqueles que possuem... Porque o poder, esse direito potestativo de acusar, que goza em sua maioria na nossa legislação a acusação pública, é sagrado. Que é o que o Ministério Público possui, é sagrado. E é importante muita sobriedade, muita responsabilidade no exercício desse poder. Bom, esse não é o único instrumento... Essa questão, até para esclarecer para o pessoal que está assistindo, para evitar qualquer tipo de, digamos, de condenação de uma pessoa inocente, com medo de uma pena maior, já está previsto no pacote também que o juiz só pode homologar esse acordo, se houver provas robustas de que ele cometeu o crime, para justamente evitar que uma pessoa tenha medo de uma pena maior, sendo inocente, e aceite esse acordo penal. O que a procuradora falou do CNMP não é o que está no projeto. E o que ela falou também do acordo de não persecução penal não é o mesmo que está no projeto de plea bargain. Então, os dois. Então, nesse sentido, sobre a questão, porque aqui tem penas restritivas de liberdade, tá certo? E dois, se o promotor chega na pessoa e diz, olha, você fez isso, você tem uma pena de 12 anos, você topa 6? Então, o que nós queremos é o seguinte... Mas acabei de falar que o juiz não pode homologar. Eu digo o seguinte... Se não tiver provas concretas... E esse dispositivo do projeto foi muito feliz. Agora, sim, o que preocupa quem atua na praxis forense como a doutora destacou, no dia a dia, nos encontros do nosso país, como a legislação vai ser aplicada. Então, vamos para outro ponto. Que o direito de defesa aproveitando outro instrumento raro. que o senhor trouxe também, quer dizer, as sugestões chegaram, de que já existem em outros países, Por exemplo, o chamado informante do bem, que nos Estados Unidos chama whistleblower. Que é aquela pessoa que não participou do crime. Sim. E se ela fornecer informações suficientes, por exemplo, para que seja recuperado aquele valor desviado no caso, por exemplo, ela poderia vir, inclusive, a ser não só protegida, como ter direito a algum percentual desse valor que ela ajudou a recuperar. No projeto do senhor é 5%, não é isso? Isso. Então, qual é o objetivo do informante do bem? Que também estava nas 10 medidas e não foi, digamos, não chegou a um consenso aqui no Congresso em relação a adotar ou não essa figura. Bom, vamos ver se nesse ponto o deputado Paulo Teixeira concorda. Por enquanto, os dois Eu acho primeiros que quem pontos iniciais vazou não concordam. Quem vazou Vamos ver até o final do Intercept pacote. Foi o whistleblower. Vamos ver se até o final do pacote se há de concordar com alguma coisa de combate à corrupção, à criminalidade, Mas essa questão do informante. Hoje nós temos o Instituto já da recompensa, que na verdade acaba se prevalendo, usando mais para capturas de presos e obviamente que dá muito certo. Você recompensa financeiramente alguém que dê informações que leve à captura. Nós temos a delação premiada ou colaboração premiada, que é da pessoa que praticou o crime e faz a sua delação para ter alguns benefícios.
E agora nós estamos trazendo também esse instituto do informante do bem. Uma pessoa que não cometeu crime, mas por iniciativa própria, você precisa estimular para que ele dê informações para a justiça, para que a gente possa estar iniciando um processo, levando a condenação, seja por corrupção, seja por outros crimes, né? Então você precisa dar um incentivo para essa pessoa sair da sua estagnação e ajudar a justiça. Então, na mesma linha que nós temos a questão da recompensa para os casos de captura de presos, né, nós estamos colocando um informante do bem também, que tem algum benefício em troca daquela informação, que obviamente é importantíssima para a gente elucidar crimes, prender criminosos e acabar com a impunidade. Então, o projeto realmente visa essa questão de impunidade, e o informante do bem é algo que é muito bem-vindo ao nosso instituto jurídico, né, para estar ajudando na elucidação de crimes. Olha, esse projeto do Sérgio Moro, ele é muito pretensioso. Amanhã cedo será instalada na Câmara Federal uma comissão especial de reforma do Código de Processo Penal. É aí o locus desse debate. Porque o que se pretende fazer é reformar o Código de Processo Penal. E a reforma do Código de Processo Penal tem que ser feita em sede própria, que é na Comissão Especial de Reforma do Código de Processo Penal, que está trabalhando aqui 4 anos já. 4 anos, eu fui subrelator. Vai ficar mais 4, mais 8, mais não, 16? Não, eu creio que vai ser aprovada nessa legislatura agora, porque estava já amadurecendo o projeto, não é? Assim, na minha opinião, esse cidadão Sérgio Moro, ele tem um pendor por instituições estrangeiras, tanto ele quanto o Dallagnol. Tanto ele quanto o Dallagnol, eles gostam de importar instituições do direito americano e não valorizam o direito pátrio. Então, na minha opinião, essa instituição aí não tem como prosperar no território nacional. Eu acho que um informante do bem foi aquele que vazou os diálogos entre Sérgio Moro e os procuradores. Deveria ser remunerado por mostrar crimes praticados no âmbito da justiça. Até agora não mostrou nada. Na Você verdade, mostrou muita coisa, né? Né? Mas o que eu acho é que nós temos que agora concentrar o nosso trabalho na reforma do Código de Processo Penal dentro da comissão especial. Aproveitar o que de bom foi feito nesse projeto do capitão Augusto. Tem coisas que nós queremos aproveitar, inclusive vamos enfrentá-las daqui para frente. Mas institutos como esses, eu acho que tem que ser remetidos para um debate de mais tempo, ouvir mais pessoas em relação a institutos como esse, senão, no nosso país, podem ser mal utilizados. Doutora Luísa. Só para dizer que esse instituto, ele está previsto nas convenções internacionais de combate à corrupção, tanto a da ONU como a da OEA, a de Mérida e a de Palermo. Então, esses institutos já estão previstos, o Brasil aderiu, e aí seria uma questão de trazer para a nossa legislação. A proteção é interessante a gente também lembrar que a gente tem proteção de testemunhas de crimes em geral, proteção inclui 2 conselhos, um de proteção às testemunhas, de defensores também de direitos humanos, e, portanto, esse informante, por exemplo, temos que pensar em situações que aconteceram na cidade de São Paulo, por exemplo, onde um esquema de corrupção de funcionários públicos municipais foi desbaratado a partir de uma informação de um fiscal que permitiu, então, que o Ministério Público Estadual tivesse uma atuação muito forte. É importante proteger esses servidores. Então, é a mesma lógica que nós temos para a proteção de testemunhas de crimes contra a vida, nós também temos que ter, muitas vezes, com crimes contra a administração. E isso está previsto nas convenções internacionais. E o nosso direito pátrio, ele é um direito que é fluência de todo mundo. A começar primeiro era de tanto que a nossa fonte, nós falamos romano-germânica, que é a europeia, a continental, a portuguesa, a espanhola, quando fazemos direito comparado com todo mundo. E a Europa continental também adota esse, porque as convenções internacionais... É interessante dizer que hoje o direito interno ele vai ficando muito parecido por conta das convenções internacionais. Então, quando a gente estuda penal, processo penal e outros ramos do direito também, a gente vai vendo que a gente vai adotando institutos muito semelhantes. Mas, nesse caso, estão previstos nas convenções internacionais. Então, a gente pode trazer. Se for dentro do Código de Processo Penal, será ótimo. O Ministério Público Federal também acompanha. O deputado era um dos subrelatores, o relator geral
era o deputado João Campos, produziu um relatório, o outro era o deputado Rodrigo Pacheco, que hoje é senador. Queremos que venha o Código de Processo Penal, mas também queremos que a lei de processo penal seja modificada. Em remunerar. É isso que eu ia falar. Aí é um ponto muito específico, é eu diferente. tenho muita resistência mas em aí remunerar para dedo forma duro. de recompensar a pessoa. A pessoa Se você já tem a recompensa. A pessoa, como em São Paulo, ela não foi remunerada. Ela declinou de tudo que estava acontecendo. Mas tem que ser protegida. Informou e tem que ser protegida. Agora, ganhar por isso, eu sou contra. Mas a recompensa para o que a captura de defesa branco. acha? O que o deputado colocou, e é isso que a recompensa nos existe. preocupa. Ninguém, lógico que a gente quer avançar, quer o avanço civilizatório, quer o avanço no combate às condutas desviadas. Agora, a questão deve ser vista muitas vezes de forma desapaixonada, com sobriedade. A questão da remuneração, eventualmente, pode gerar, e aqui é a preocupação, pode eventualmente gerar distorções, como a colaboração, o nome higienizado da delação premiada, muitas vezes, a depender, né, o Santo Agostinho falava que a tortura, digamos assim, foi abolida, pelo menos institucionalmente, né? Mas a prisão ou o processo penal por si só, causa um dano emocional. E o cárcere, mais do que isso. Então, essas questões da delação premiada, colaboração premiada, a remuneração, aquele que... O que nos preocupa é como isso vai ser aplicado, a responsabilidade e a sobriedade nesse tocante, para que não gere distorções, que é a preocupação que o deputado acabou de ressaltar aqui. Eventualmente você vai ter, né, hipérboles, né, narrativas para fazer jus a, eventualmente, uma contraprestação. A gente, como a gente já está caminhando para a parte final do programa, tem um outro ponto que é bastante polêmico, eu queria que o deputado Capitão Augusto explicasse para a gente, que é a questão da legítima defesa quando se diz respeito aos agentes de segurança pública, que o relatório do senhor, vou ler aqui só o trecho, considera-se legítima defesa o agente de segurança pública que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. Que tipo de situação isso pode ser aplicado, Capitão Augusto? Porque houve uma certa polêmica em relação a esse ponto também. Eu vou até falar mais na parte, digamos, didática, ilustrativa e deixo para a doutora Luísa para falar mais a parte técnica, que se sai muito melhor do que eu. Mas essa questão, primeiro, não estamos criando nenhuma nova excludente de licitude, né? Só os que estão lá. Mas nós estamos dando uma segurança jurídica para o agente, nesse caso do eminente. Então, vamos falar em caso prático, que fica mais fácil para quem está nos assistindo entender. Ocorrência verídica, em Minas Gerais, rouba banco. O marginal sai com uma arma apontada na cabeça de uma senhora de dentro do banco com os policiais cercando o estabelecimento. Num dado momento, a mulher ela se desequilibra e cai. No que ela caiu, os policiais alvejaram e mataram o bandido. Os marginais responderam por homicídio doloso, porque naquele exato momento a arma não estava apontada na cabeça da vítima. Então, os policiais responderam. Então, o que nós estamos dando? Uma segurança jurídica policial. É óbvio, elementar, meu caro Watson, que se ele ia levantar a mulher de novo, ia apontar a arma na cabeça. E você vai aguardar isso para desferir o tiro, porque hoje a legislação fala se ele tivesse ou apontando para um policial ou se tivesse apontando para a cabeça da vítima. Naquele momento não estava apontando para ninguém. Então, é uma segurança jurídica que nós estamos dando para o policial nesse caso. Então, muito diferente do que a esquerda costuma pregar, que é a questão de que é uma licença para matar os policiais. Em hipótese alguma. Isso aí se caracterizar a legítima defesa de si ou de terceiros. O senhor não acha que isso pode, por exemplo, permitir algum caso em que uma pessoa é morta durante uma ação policial, por exemplo, e que esses policiais, vamos supor, por hipótese, possam simular ali uma situação em que houve uma legítima defesa, que a pessoa estava armada ou não estava, isso não existe na vida, na prática? Nós não falamos de exceções, nós falamos de regra. E você tem como regra que o funcionário público tem a prerrogativa, como se diz em termo jurídico, acabo fugindo um pouco, mas você colocar em xeque, em dúvida, a figura do agente, nesses casos, em casos esporádicos, e além disso você tem o Ministério Público, você tem a Justiça para julgar aquele policial, então você não pode basear a regra em cima de uma má conduta ou de um erro profissional, né? Isso nós não toleramos, em hipótese alguma.
mas você também não pode inverter a situação, como nesse caso prático que eu estou falando, né, de não deixar o policial sem segurança jurídica nenhuma, que poderia levar à morte aquela senhora que estava numa ocorrência prática. Então, a presunção da legitimidade. Então, se você é retirado do funcionário público, do policial, a presunção de legitimidade, que está agindo em legítima defesa, por causa de uma questão hipotética, que ele poderia estar simulando uma ocorrência que não existiu, aí realmente a gente pode fechar as portas e entregar a chave para outro país dominar aqui, porque não tem condições de trabalhar sem você ter digamos, né, essa presunção de que o agente está trabalhando regularmente. Olha, nós queremos uma civilização ou uma barbárie? Essa é a pergunta para esse debate. Me parece que o Brasil faz sempre o caminho da barbárie. O que nós temos que recuperar na atividade policial? A investigação, a desarticulação do crime, a capacidade de dar segurança para as pessoas, né? E não existe isso. E aí, o que se substitui e se coloca no lugar disto? A repressão pura e simples, brutal. Vejam, estudo sobre autos de resistência no Rio de Janeiro, 2012. 70% dos autos de resistência não havia vestígio de pólvora na mão da vítima e os tiros foram dados na nuca. Dados desta semana, Jornal Globo, 2 soldados foram fotografados colocando uma arma na mão de uma vítima. Terceiro, esse mês, Rio de Janeiro, de cada 3 homicídios do Rio de Janeiro, 2 homicídios provocados por policiais. O que é civilizatório? É você diminuir a letalidade policial. Porque muitas mães perderam seus filhos mortos por maus policiais. Mães de policiais maus também. Policiais. Policiais maus morreram também. O senhor pode completar. Por favor. E aqui no Brasil a letalidade policial é alta, 5.000 e poucos homicídios. E você sabe aonde dá a vitimização policial? Não? No bico. Nós tínhamos que criar situações de remuneração, de proteção dos policiais, mas não com esta liberalidade. Esse projeto, sim, é uma licença para matar. É inadmissível. Nós temos que trazer a força para dentro da lei e não criar mais hipóteses de proteger maus policiais. Eu termino de dizer o seguinte, sabe onde estão os autos de resistência no Rio de Janeiro? Não. 2% da força. Não é distribuído em toda a força. 2% da força, o que demonstra que tem policiais com 50, 60 autos de resistência. Portanto, isso é para proteger o mau policial, não o bom policial. O bom policial é técnico. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Não vou conseguir fazer a rodada final dessa vez, desse quesito. E o Inspeção Nacional, por conta do tempo, fica por aqui. Nosso assunto hoje foi o pacote anticrime, que a Câmara analisa a partir de sugestões do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agradeço a sua audiência, agradeço a participação de todos os nossos convidados e na semana que vem estamos aqui de volta. Até lá.